Esse é o primeiro episódio, é o primeiro programa da série Personalidades do Ministério Público. Quem é Dr. Everardo Moreira Lima? Não é uma figura enigmática. Este cidadão que aqui está, a presença de vocês hoje, nasceu no estado da Bahia, porque minha mãe, sendo ela carioca e ele alagoano, ele era engenheiro e ela era médica. Mas muitos jovens se casaram e ele, no seu primeiro emprego como engenheiro da União Federal, foi para aquela região inóspita para cuidar das obras contra as secas, que desde aquela época já mobilizava a opinião pública e levava a que muitos dos baianos viessem para o sul a fim de evitar os rigores da seca do Nordeste. Doutor Everardo disse que nós estávamos na década de 20. Então, foi então aí, no dia 2 de março de 1924, que eu nasci, então, lá no estado da Bahia. E ali a minha mãe, encontrando condições adversas, veio a falecer 2 anos depois, e eu fiquei, então, entregue a uma jovem negra, que era filha da nossa empregada, que antes havia sido escrava, e que, então, por ter perdido o seu filho, e ela então, me amamentou, e depois, quando morreu a minha mãe, ela ficou comigo mais 3 anos, até que o meu avô foi lá, então, me trouxe para o Rio de Janeiro. O meu avô era filho, era médico, e ele era filho de imigrantes portugueses. Ele era alfacinha de família sefardim, e ela era também lisboeta, a mulher dele, Maria Luísa de Lemos. E eles dois, então, vêm para aqui, para o Brasil, e aqui no Brasil trabalham, tem uma quitanda, da quitanda tiveram um armazém, e com um subconsumo, com muita luta, construiu uma fortuna. Ele é que pôde, homem já rico depois, custear os estudos do filho, o meu avô, que me criou, em Coimbra, onde ele se formou em medicina. Então, eu sou criado por esse homem que descende desse par. A minha avó me disse que sua mãe era uma mulata que se casara com o suíço alemão, de nome Peter Emmerich, que é o meu bisavô, e esse suíço casou-se com ela mais direitinho, papel passado, que eu tive a ocasião de ver. E então, esses são os pais da minha avó, a minha avó que me criou. E quando diziam maldosamente as crianças, quando eu estava aqui, quando cheguei da Bahia, que eu era baiano e não tinha mãe, eu sentia que havia uma malícia qualquer nesta coisa, porque um certo preconceito das crianças, que às vezes na cidade são um pouco cruéis, mas diziam isso, e depois, com o tempo, eu vi a necessidade de um dia dizer que eu, ao contrário, não tivera apenas uma mãe como eles, eu tivera 3. Eu tivera, então, a mãe que me amou, que me quis, muito querida, aquela que me trouxe a luz. Tem que respirar. E também tive a mãe negra, de cujo seio negro eu tirei a seiva branca, que me fez forte e me trouxe até aqui. E tive também a minha avó, que era a minha segunda mãe, né? Que é a segunda mãe de todos e que foi também uma das minhas mães.